Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou muito feliz. Por quê? Porque Jesus ele é bom. Em todo tempo Jesus é bom. E estamos em plena comemoração da nossa Páscoa. Isso mesmo. E é uma data tão importante, é uma data tão especial. E você sabia aonde se encontra a passagem bíblica aonde vai falar que Cristo é a nossa Páscoa? Vamos lá? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está escrito, olha só, lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a parte final, que diz assim, olha, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa, verdade? Mas você sabia, criança de Jesus, que tem pessoas que pensam que a Páscoa é presente, que a Páscoa é ovo da Páscoa, ovo de chocolate, cestas, caixas de chocolates, que é comemoração em família, né, com bastante comida e tudo mais, semelhante ao final do ano. Pois é. Mas olha, eu quero trazer à sua memória que a Páscoa é muito superior a isso, que a Páscoa, ela teve um grande significado, ó, lá no Antigo Testamento, aonde tudo começou. Exatamente. E olha só, criança. Olha só essa imagem. Nos lembra o que essa imagem aqui, Irion? Olha, Irion ali. Lembra o quê? Essa imagem aqui, crianças, lembra, olha, aqui tem o faraó, aqui tem pirâmides e aqui tem, ó, umas prisões, umas correntes. Exatamente. O povo de Deus viveu escravo no Egito por muitos anos. E lá, ao invés de governadores, de prefeitos, de presidentes, lá sabe quem existia para comandar tudo e a todos? Faraó. Todos deviam obediência a Faraó. Todos era para fazer coisas só que agradasse exatamente a Faraó. E aí o povo de Deus estava sofrendo muito, angustiado, chorava, pedindo a Deus que os libertasse daquele terrível lugar. Exatamente, criança. O pé de Páscoa significa exatamente isso: prisão. O povo de Deus era aprisionado por Faraó no Egito. E essas pessoas choravam muito. Você se lembra que Deus, ele sempre dá um jeito e sempre escolhe os seus para fazer a diferença. Foi lá no Egito, aonde Deus escolheu o seu servo Moisés para libertar o povo daquela prisão, criança. Verdade. Olha só. E você se lembra o que aconteceu? As 10 pragas do Egito, por causa que o coração de Faraó era muito endurecido. Ele não acreditava no Deus de Israel. E aí Deus mandava ele libertar o povo para adorar a Deus. Exatamente para prestar-lhe culto verdadeiro. Não, Deus não queria o seu povo viver na escravidão. Não, mas ele queria um povo alegre, feliz para cultuar o Senhor. E Faraó dizia: não, eu não vou libertar este povo é meu, são os meus escravos. E aí Deus mandou o quê? As 10 pragas para que Faraó deixasse o seu povo ir. E criança, nas 9 pragas, o coração de Faraó, a Bíblia diz que era ainda duro. Olha, segura aqui, Irion. O coração de Faraó ainda estava muito endurecido. Mas Deus, que sempre Ele é capaz de nos livrar de todos os perigos e de todas as prisões que nos amarram, Ele deu uma ordem para o seu povo. Ele disse: Faraó, se você não libertar, eu vou mandar uma terrível praga, a 10ª praga, que significa, criança, que Deus, sabe, ele ia enviar um anjo, o anjo da morte, para matar, para destruir todos os primogênitos do Egito. Quem fosse o filho primeiro
daquelas pessoas iriam ser mortas, porque era a justiça de Deus. E o povo de Israel? Será que iria haver morte nas casas dos israelitas? Não, Deus deu uma ordem, Irion. Para quê? Para que cada família fizesse a sua Páscoa. Como? Matando um cordeiro, assando, e o seu sangue seria um grande sinal de obediência. Os israelitas colocariam o seu sangue do cordeiro, nos umbrais, ao redor das portas. O A significa exatamente isso, criança. O amor de Deus. O amor de Deus pelo seu povo, que foi o suficiente para livrar. E aí Deus cumpriu com o que ele tinha dito, mandou o anjo da morte. Mas quando este anjo passava e via o sangue do cordeiro, seria um cordeiro limpo, um cordeiro perfeito, sem mancha. E olha, o povo obedeceu. Por isso que Páscoa significa passagem. O anjo olhava e quando via a marca do sangue, passava e não entrava na casa de nenhum hebreu. Não. Por quê? Porque Deus livrava ao seu povo, certo? E depois disso, o que aconteceu? Vem o S. Paz. Olha, Páscoa. Um sepulcro. Devido, criança, à desobediência de Faraó em libertar o povo de Deus, houve muita morte. Não era do agrado de Deus, mas houve muita morte naquele dia em todo o Egito. E o povo chorou muito. Mas aí, olha, você se lembra que Deus tinha dito, foi, Irion, Deus tinha dito para o seu povo preparar um cordeiro, sacrificar um cordeiro. E este cordeiro era para ser limpo, era para ser perfeito. E o C da nossa Páscoa significa exatamente isso, cordeiro. Você sabe que no nosso tempo também, hoje, a gente celebra a nossa Páscoa porque teve um cordeiro perfeito. Não foi um animal há mais de 2000 anos na cruz. Olha só, houve um cordeiro. Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. João Batista, quando estava batizando Jesus no Rio Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje a gente pode ter certeza que Cristo verdadeiramente, ele é a nossa Páscoa. Sabe por quê, criança? Porque, olha só, Cristo como Cordeiro, Filho de Deus perfeito, ele foi obediente. Aqui tem alguns símbolos que representam a Santa Ceia. E antes, exatamente, Irion, que é o quê? Pão. O pão, o vinho, né? Que é o suco de uva. E a uva. Exatamente. Cristo, antes de morrer na cruz do Calvário, ele participou, criança, da última Santa Ceia com os seus discípulos. Ele foi obediente. Ele sabia que tudo que ele iria sofrer tinha um propósito. A nossa salvação, a nossa libertação do afastamento eterno de Deus. E Cristo como Cordeiro, olha só, depois que ele terminou a Santa Ceia com os seus discípulos, ele foi ao jardim do Getsemane e ali orou. E Jesus estava, muito aflito porque ele sabia o que ia acontecer. Mas Jesus foi obediente. Ele poderia dizer: Pai, eu não quero ir para a cruz. Eu não quero morrer porque eu sou santo, porque eu sou justo, eu não tenho nenhum pecado. Mas ele escolheu o seu sacrifício perfeito e imaculado por nós. Pela sua obediência, ele foi entregue aos malfeitores e ali
crucificaram Jesus. Mas olha, criança, como o amor de Deus é por nós grande, imenso. Sabe o que aconteceu? Ao terceiro dia, algo maravilhoso aconteceu. Ele ressuscitou. Jesus não ficou morto, não. O túmulo. As amigas de Jesus foram ao túmulo para chorar a morte de Jesus. E um anjo apareceu dizendo: por que você está chorando? Por que você está procurando aquele que vive entre os mortos? Jesus não estava mais no sepulcro. Jesus havia ressuscitado. O A de nossa Páscoa significa que ele foi assunto aos céus. Jesus subiu aos céus. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. Jesus, devido ao seu amor por nós, nos livrou da condenação eterna. A gente estava igual aquele povo, Irion, lá no Egito, preso. Preso por quem? Preso pelo pecado. O pecado, criança, é tudo aquilo que eu faço, eu penso, eu falo, que desagrada a Papai do Céu. E não é bom, né? E não é bom. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Aonde Cristo, ele veio como cordeiro e ele sofreu muito. Tudo isso por amor. Ele foi o cordeiro perfeito que Deus enviou para que através do seu sacrifício, através do seu sangue na cruz do Calvário, a gente pudesse ter libertação. E olha, um dia a gente vai estar aonde, Irion? No céu. No céu, aonde Jesus está. Diz na palavra que lá no céu tem ruas de ouro. Lá no céu tem ruas de ouro e de cristal. O céu é um lugar maravilhoso, criança. É muito bom. Mas tem algo que não entra no céu. Que é o o quê? pecado. Pecado, mas devido ao amor de Deus derramado na cruz, a gente pode ter o nosso coração limpo, os nossos pecados perdoados, purificados, para que um dia a gente esteja com Jesus. Olha, ele foi assunto aos céus, mas ele nos deixou um ótimo consolador, que é o seu Espírito Santo. Que você guarde esta palavra no seu coração e se lembre, Jesus, ele te ama. Lembre-se que a primeira Páscoa foi feita, sabe onde? Nos lares. Quando o povo de Deus estava lá sendo preso no Egito, a primeira Páscoa foi feita dentro dos seus lares. Os familiares estavam reunidos e celebraram a Páscoa, a libertação, a passagem, comemorando a passagem que aquele anjo, por ordem de Deus, veio destruir e o anjo da morte não entrou nos lares. Essa Páscoa, a gente pode trazer à memória união, a gente pode trazer à memória o amor de Deus. Esta foi a palavra de hoje, nossa celebração da nossa Páscoa. Que você fique com esta palavra no seu coração. Deus abençoe a você, criança, a você, papai, a você, mamãe. Que o Senhor... Que o Senhor esteja protegendo os nossos lares de todo mal. Em nome de Jesus. Um super beijo para você. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.